Olá a todos, bem-vindos a mais uma reflexão bíblica que vamos fazer esta terça-feira. Estamos na sequência da Páscoa, não é? No domingo passado, graças a Deus, celebramos a Páscoa, que é uma data tão importante para nós cristãos, que marca uma ocasião única, uma ocasião que é basilar a nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo, como Paulo prova também na sua primeira carta aos Coríntios. Sem a ressurreição cai tudo por terra, sem a ressurreição ainda estamos mortos nos nossos pecados, sem a ressurreição tudo cai. Lá está, se formos olhar para muitas igrejas cristãs que de uma maneira ou de outra têm negado a ressurreição, nós vemos que são igrejas que tendem a definhar e a desaparecer com o tempo, porque de facto sem ressurreição todo o resto cai por terra, sem uma ressurreição física, corpórea, factual de Jesus Cristo. Nós acreditamos isso e defendemos isso. Ora bem, os 4 evangelhos falam-nos acerca da ressurreição diretamente, contam-nos as histórias de como as pessoas reagiram as primeiras vezes que encontraram Jesus depois da crucificação, contam-nos a forma como Jesus trata com as pessoas. Temos vários exemplos nos 4 evangelhos. Jesus interage com pessoas durante aquele período de tempo, até entre a sua ressurreição e a sua ascensão, desde aquele famoso domingo até o dia em que ele volta para junto do Pai. Ora bem, os 4 evangelhos, lá está, têm relatos diferentes, com pormenores diferentes, às vezes até é um bocadinho difícil nós harmonizarmos as histórias, porque como os evangelistas não estavam preocupados em ter uma história concisa, cada um deles preocupou num pormenor, numa pessoa. Uns usaram uma lente mais focada num pormenor específico, outros quiseram dar uma panorâmica maior e deixaram os pormenores não interessam. Outros, lá está, estavam tão focados que focaram-se naquela pessoa, naquele evento específico, e o que estava à volta também não interessa relatar, porque o papel era caro naquela altura. Papel não era papel, não era pergaminho. Mas é interessante vermos isto, esta beleza das quatro facetas que os 4 evangelhos nos dão acerca de Jesus. Isto agora não tem só a ver com a ressurreição, mas tem a ver com todo o ministério de Jesus. 4 facetas que nos é dada acerca dele. Ora bem, eu hoje precisamente gostava de ir ao Evangelho de João e olhar para uma história específica, de um encontro específico de Jesus após a ressurreição, um encontro com a Maria Madalena. Então gostava de ler em João, no capítulo 20. O texto nos interessa, todos os textos interessam, atenção, mas o texto que nos interessa para esta tarde é o que está entre o versículo 11 e o versículo 18. No entanto, para termos contexto, eu vou começar a ler do princípio do capítulo, se puder ser. Se não puder ser, vocês também agora já não podem dizer nada, porque pronto, já está gravado o vídeo. Ora então, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Em princípio este outro discípulo será o apóstolo João. Com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre.
Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria Madalena é sempre uma personagem interessante. Há muitos livros e muitos filmes que gostam de especular acerca de Maria Madalena. Supostamente ela escreveu também um Evangelho, não escreveu, foi um Evangelho, uma história escrita séculos depois de Maria já ter falecido, e usaram o nome dela para dar credibilidade ao documento. E então há uma ideia na cultura que Maria Madalena e Jesus eventualmente eram casados, tinham um relacionamento, tiveram um filho pelo menos. Coisas completamente inventadas que foram escritas 100, 200 anos depois de Jesus ter ressuscitado e depois de Maria Madalena ter morrido. A Bíblia em si conta-nos muito pouco acerca de Maria Madalena, não sabemos praticamente nada acerca dela. Temos uma passagem em Lucas, no capítulo 8, até podemos ler. Vamos lá um instante. São só 3 versículos. Lucas 8, no versículo 1, 2 e 3 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também há algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então percebemos que Maria Madalena fazia parte de uma equipa de mulheres que eram discípulos de Jesus e que tratavam da parte de logística, parece-nos, em relação a Jesus e aos apóstolos e outros discípulos que andassem com Jesus. Elas andavam com eles, eram também discípulas de Jesus. Percebemos isto numa história de uma ou outra Maria, a Maria de Betânia, que estava aos pés de Jesus a aprender. Portanto, percebemos que Jesus ensinava também às mulheres e não só aos homens, como era costume naquele tempo. Jesus tinha esta abertura vinda de Deus, que também as mulheres eram chamadas para ser suas discípulas. E também tratavam desta parte de logística. Então, sobre Maria Madalena, sabemos que ela andava com Jesus e que Jesus a tinha liberto de 7 demónios. Também é importante dizer que Madalena não seria um apelido nem o segundo nome de Maria. Em princípio, Madalena refere-se à terra de onde ela era originária, que era uma aldeia na Galileia que se chama Magdala, e depois com a corrupção do texto, portanto, quando eu digo corrupção, do original para o português, nós fomos adaptando e Magdala transformou-se em Madalena, mas em princípio não seria um nome dela, seria a terra de onde ela era, a sua origem, a terra dela, pronto. De resto, para além deste texto, o que sabemos acerca de Maria Madalena é que ela esteve na crucificação, foi uma das mulheres que acompanharam Jesus até ao Calvário, até à cruz, porque na cruz e no Calvário praticamente só as discípulas, só as mulheres que eram discípulas de Jesus, inclusive a sua mãe, é que foram até à crucificação. Os homens fugiram todos, com exceção de um, que em princípio será o apóstolo João, mas tirando ele, todos os homens fugiram, mas as mulheres não. As mulheres foram com Jesus e foram aquelas discípulos que presenciaram a morte de Jesus, foram as mulheres. E depois também percebemos que Maria Madalena acompanhou o corpo de Jesus quando ele é retirado por José de Arimateia e por Nicodemos para ser enterrado, ou melhor, sepultado, porque não foi um enterro debaixo de terra, mas foi um sepultamento num sepulcro, como era costume dos judeus. E então Maria foi uma destas mulheres que acompanham Maria Madalena. Ora bem, e basicamente até este episódio que lemos, até a ressurreição, é o que sabemos acerca de Maria Madalena. Uma mulher que tinha sido possessa e liberta por Jesus, que era discípula de Jesus, que acompanhava o seu ministério e que ajudava em funções de logística, e uma mulher que foi com Jesus, ou que acompanhou a ida de Jesus, entre outras, até à cruz e até ao seu sepultamento lá no sepulcro. Ora bem, depois isto... A morte de Jesus foi uma sexta-feira e de repente já estamos no sábado. Passámos o sábado e agora estamos no domingo. E é a grande razão porque os cristãos, depois com o passar do tempo, passaram a ter a sua grande celebração ao domingo. Tem a ver com o dia que Jesus ressuscitou. Em princípio terá a ver com isto. Então neste dia Maria vai até ao túmulo. Outros evangelhos lá está, dão-nos uma perspectiva maior e dizem que não foi apenas Maria, mas João aqui quis focar era Maria, que era o encontro dela com Jesus, era o seu foco, o seu tema.
ela vai até ao sepulcro, vê que a porta está revolvida, ela vai de madrugada, ainda está escuro, vê que a porta, portanto o sepulcro tinha uma rocha enorme à frente, a tapar o sepulcro, estava lacrada, supostamente haveria de estar guardada por dois guardas romanos que foram lá colocados pelo governador, Pôncio Pilatos. Pelos outros evangelhos sabemos que os guardas acabaram por fugir daquele lugar e a pedra foi revolvida e tirada para o lado, não para Jesus sair já agora, mas para que precisamente os discípulos pudessem ver que Jesus já não estava lá. Maria Madalena vai até lá, não sabemos o que é que ela tinha em mente quando ia até lá, provavelmente ela e as outras mulheres tinham em mente, aliás, pôr algumas especiarias no corpo de Jesus, tinha a ver com os rituais judaicos que elas não puderam fazer no dia de sábado por causa de ser o Shabat judaico, e então foram lá provavelmente para tratar do corpo de Jesus. Não sei como é que elas pensavam tirar a pedra e o selo, nem sei se elas sabiam do selo sequer, presumo que sim, mas o que interessa é que elas foram lá, e quando elas chegam lá, e agora aqui seguindo a linha de João e focamos-nos na questão de Maria Madalena, ela vê que a pedra foi removida, ela vai imediatamente embora, vai contar aos discípulos. Entretanto, com isto, Pedro e o outro discípulo, que em princípio será João, saem a correr, chegam ao túmulo, conferem que o túmulo está vazio e voltam. Mas a ideia que nos dá é que Maria, no entanto, ou foi lá a seguir, ou então acompanhou-los, mas ficou lá a chorar à porta do túmulo. Não sabemos porque é que Pedro e João foram embora, foi para conversar com os outros, para saber o que é que se passou, mas em Maria Madalena vemos um sentimento profundo de peso ao ponto de ela ficar lá a chorar no túmulo, no sepulcro, onde ela tem um encontro com dois anjos, e dois anjos estão lá. Não sei se ela percebe bem que são anjos, pela conversa da ideia que ela nem sequer percebeu. Perguntam porque é que ela chora e ela diz: porque levaram o meu Senhor. Ela tinha esquecido que Jesus tinha falado que ia ressuscitar, e falou no sinal do profeta Jonas. Naquele momento de aperto, naquele momento de luto, naquele momento de tristeza, Maria Madalena não pensou nisso. E depois então surge uma terceira pessoa atrás dela, uma pessoa que ela pensava que era um jardineiro, porque estamos a falar aqueles sepulcros que ficariam em princípio num jardim, e teriam então um jardineiro a tomar conta das coisas, e ela pensou que era o jardineiro, e naturalmente ela pensou que ou tivesse sido o jardineiro que levou, ou pelo menos como era um homem que trabalhava ali, que tinha visto alguma coisa ou que sabia. E nesse primeiro momento ele faz uma pergunta similar aos anjos: mulher, por que choras, a quem procuras? E Maria não reconheceu que é Jesus. É uma marca muito comum quando olhamos para as histórias depois da ressurreição, é ver que as pessoas à primeira não reconheciam Jesus, e o facto é que ela realmente não reconhece Jesus e confunde-o com este jardineiro. E então Jesus tem uma expressão única, porque não é uma expressão. Jesus chama Maria pelo nome Maria, e quando Jesus diz isso, ela percebe-se quem é que está a falar. É interessante porque se andarmos um bocadinho para trás no Evangelho de João e fomos até ao capítulo 10, em que Jesus diz que eu sou o bom pastor, ele diz que conhece as suas ovelhas pelo nome, Maria. E quando as suas ovelhas ouvem a sua voz, elas conhecem-no e seguem-no porque o conhecem. É bonito, não é? Quando nós ligamos uma coisa à outra, vemos aqui Jesus que a chama Maria pelo nome, a sua ovelha pelo nome, e a sua ovelha, quando ele chama pelo seu nome, os seus olhos são abertos e ela percebe que quem está ali é o seu mestre, Raboni, como ela diz no hebraico, que é uma expressão que nós conhecemos mais a expressão Rabi, mas Raboni parece que é uma expressão tipo ainda mais forte, é tipo um Rabi mais alto. A expressão original pensa está ligado com uma questão de Rabi do mundo, ou seja, Rabi dos rabis. Então Raboni é um mestre, uma expressão ainda mais acima do que aquela que é o mais normal nós ouvimos, que é Rabi. Bom, mas a questão é que Maria Madalena reconhece Jesus e dá a ideia que ela quer agarrar Jesus de alguma maneira, e Jesus pede para ela não a deter, e Jesus comissiona-lhe alguma coisa. Ele pede para ela voltar aos seus irmãos para lhes dizer que ele ressuscitou, que há de subir para o Pai, mas que neste momento ele ressuscitou, está na terra. É interessante, Maria Madalena foi, se não a primeira, uma das primeiras pessoas a ser comissionada
por Jesus para levar a notícia da sua ressurreição, o Evangelho, por outras palavras. Noutros Evangelhos vemos que não terá sido apenas ela, mas também os anjos falaram a outras mulheres. É interessante porque estamos num tempo em que as mulheres não... Por exemplo, um testemunho de uma mulher não tinha validade em tribunal neste tempo, mas Jesus escolhe propositadamente mulheres para serem as suas primeiras testemunhas. E isto é uma... Agora não temos tempo para explorar isto, mas isto é um argumento muito forte para a historicidade da ressurreição de Jesus, porque se alguém inventasse isto décadas depois dos eventos, nunca na vida iam escolher mulheres como testemunhas, iam escolher dentro daquela cultura testemunhas mais fiáveis, nem tivessem que inventar nomes. Mas como isto é um relato histórico e verdadeiro, é natural que o apóstolo João, que Mateus, que Marcos, que Lucas vão buscar de facto o testemunho verdadeiro que aconteceu, e Jesus escolheu mulheres para ser o primeiro as pessoas a levarem a boa nova que Jesus tinha morrido, mas que tinha ressuscitado conforme ele profetizou. E Maria faz isso, no versículo 18 vemos logo ela a dizer aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então o que é que eu quero que nós tiremos desta interação de Jesus com Maria Madalena? Bom, o que é que nós tiramos para a nossa vida é uma realidade muito simples. É que também nós fomos comissionados por Jesus para ser testemunhas da sua ressurreição. Nós, enquanto cristãos, não nos devemos envergonhar de dizer que Jesus ressuscitou e que é por causa dessa ressurreição que nós temos a salvação dada por Deus. Devido a este milagre que Deus efetuou, Jesus Cristo está vivo, Jesus ressuscitou. Lázaro também ressuscitou, mas Lázaro um dia morreu. A filha de Jairo também ressuscitou, mas um dia irá morrer. Dorcas ressuscitou, mas um dia também haveria de morrer. Jesus ressuscitou, mas nunca mais haverá de morrer. Ele está vivo hoje junto ao Pai a interceder por nós, e nós os cristãos não abdicamos disso. Então, à semelhança de Maria, eu quero te entusiasmar nesta altura pós-Páscoa a seres uma testemunha a dizer: nós celebramos a Páscoa, não é porque é tradição, não é porque gostamos de comer cabrito ou leitão, ou não sei o que é que se come na tua casa normalmente no dia de Páscoa, mas nós pregamos isto e dizemos isto com afinco, com amor, porque de facto Jesus ressuscitou. Esta é a verdadeira Páscoa. Não tem a ver com coelhos, tem a ver com um sepulcro vazio. E por causa do sepulcro vazio, nós hoje temos acesso ao Pai, e nós hoje podemos ser salvos, apesar de sermos pessoas que estavam condenadas à morte, porque Jesus ressuscitou. Então, se é uma Maria Madalena, se é alguém que diz aos outros, que não fica com isso para si próprio, mas alguém que testemunha e passa a mensagem aos outros, faz isto no nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente.